problema do pecado. O pecado é uma abominação, porque ele é uma afronta a Deus. O pecado é algo nojento, porque é uma afronta ao santo, santo, santo Deus, e é uma afronta por parte disso. Todo aquele que não conhece a Deus, todo aquele que não vê como Ele é, nunca vai entender o quão nojento, o quão desprezível é o pecado. E aquilo que a gente chama de pecadinho e pecadão não existe porquê. Pecadinho e pecadão parte de um ponto de vista humano, é conceito humano, porque do ponto de vista divino, pecado é pecado, afronta é afronta. A questão não é a afronta, mas o ser afrontado. E a partir do pecado, por causa do pecado, Deus declarou todos os homens seus inimigos. E por causa do pecado, Deus derramou então e continua a derramar da sua ira contra toda a humanidade caída. A humanidade vive em loucura, os homens lutam entre si e se matam, os homens praticam todo tipo de imoralidade, porque Deus derramou da sua ira sobre todos os homens inimigos de Deus. E é só a gente ler o primeiro capítulo de Romanos, ou preferivelmente toda a palavra. Agora vamos pensar o seguinte: depois de tudo isso, depois de toda afronta, depois de toda maldade, depois de toda depravação, o que foi que o Senhor viu em nós? O que foi que o Senhor viu em você, que fizesse de você alguém merecedor do seu amor? Depois de toda afronta, o que Ele viu em você, que fizesse de você alguém digno do seu amor? O que Ele viu em você? O que Ele viu em nós? Sabem o que Ele viu? Ele viu nada. Ele viu nada. Ele viu absolutamente nada. Não, Ele não viu em você formosura, Ele não viu em você potencial, Ele não viu em você algo de bom, Ele não viu em você algo que fosse digno do seu amor. Não viu nada em você. O que Ele viu? Ele viu depravação, Ele viu afronta, Ele viu maldade, Ele viu egoísmo, Ele viu crueldade, maledicência, falta de misericórdia, violência, mentira, assassínio. O que é que havia em você? E é aqui onde nós encontramos o espaço, é aqui onde nós encontramos o lugar das boas notícias. Ele não viu nada em você, mas quando Deus olhou para dentro dele mesmo, quando Ele olhou para Ele mesmo, foi nele que Ele encontrou razão, foi nele que Ele encontrou motivo para fazer de você alguém digno do seu amor. Foi nele que Ele encontrou tudo o que Ele precisava para fazer de você algo do seu amor, algo da sua graça. Foi nele mesmo que Ele viu, que Ele encontrou razão para te amar, para encontrar valor, para derramar graça, amor. Foi nele. E quando Ele encontrou nele mesmo razão para nos amar, qual foi a única solução que Ele encontrou para manifestar esse seu amor? Ele se enviou.
Ele enviou o seu único filho para morrer a nossa morte. Não foi? Eu não sei se de tanto você ter ouvido isso já não... Eu não sou assim tão grande coisa mais. Ele morreu por mim, veio, né? Mas isso é algo grandioso demais. Isso é algo grandioso demais. Deus é santo. E agora a gente tem um pouquinho mais de noção do que é dizer que Deus é santo. Deus é santo, mas Ele se despiu, Ele se desfez da sua glória e veio como homem por causa do seu amor. Ele veio como homem. Pense comigo. Se você tivesse esse poder, se você pudesse se transformar num ser microscópico, numa bactéria microscópica, você faria uso desse poder? Você se tornaria nesse ser asqueroso e insignificante para ter de viver no meio deles, para ter de viver cercado de outras criaturas asquerosas? E ali pregar uma mensagem de reconciliação e saber que você seria morto por essas criaturas insignificantes e sofreria o pior dos abandonos e o pior dos sofrimentos. Você faria uso desse poder? Você não faria. Mas o Senhor, Ele fez algo de muito pior. Ele fez algo muito pior. Ele se despiu da sua glória e veio como homem. Viveu no meio dos homens, cheirou o cheiro dos homens, se submeteu a toda a necessidade, todas as limitações humanas. E como se o fato dele ter se tornado homem não tivesse sido humilhante o bastante, ele ainda sofreu o pior dos sofrimentos, sofreu o pior dos abandonos e morreu o pior tipo de morte. Fez algo muito pior. E por quê? Porque é que Jesus, Ele não apenas morreu, mas morreu da pior maneira que alguém poderia morrer. Porque Ele não simplesmente morreu, mas teve que morrer da pior maneira, teve que ser abandonado, teve que ser humilhado e sofrer até o último fôlego. Por quê? Vamos ler alguns textos novamente em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Romanos capítulo 5, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu